aproveitar esses meus pequenos minutos, esses poucos minutos, para poder mostrar a minha visão que eu tenho hoje. Nós recebemos, eu tenho um programa já há 13 anos, o programa Vida Inteligente, e eu tive o prazer de receber, por diversas indicações que me fizeram, finalmente eu consegui convocar a Lucilena Galvão. Vocês conhecem a Lucilena Galvão? Ela é uma filósofa da Nova Acrópole, né? É uma pessoa fabulosa que fala sobre filosofia e seus derivados. E fala sobre Platão, Sócrates, Anaxágoras, todos aqueles do nosso passado, e mostra para nós o quanto é importante, quanto seria importante se nós hoje ainda regêssemos o mundo dentro das normas da filosofia. A sabedoria, aquela sapiência toda, aquela escola de Atenas onde se falava isso tudo, e hoje a gente vê uma dificuldade incrível do homem se entender, do homem se comunicar. E nós estamos vivendo num momento onde a gente não fala a mesma língua, onde nós estamos vivendo agora, nesse momento aqui, nós estamos aqui nessa egrégora formada, mas fora daqui está uma convulsão que vocês não fazem ideia e vocês sabem por quê, né? Então nós temos que estar nesse nosso meio, além de estarmos equilibrados internamente, como seres aqui para a gente poder estar contribuindo, passando alguma coisa para nós, temos que estar ainda passando coisas para que a gente mantenha essa egrégora em pé daquilo que nós confiamos. Então é isso, eu fiz essa breve abertura, não tenho, vamos dizer, elementos para dar abertura ao evento, fui sorteado, eu devia ser sorteado em outras coisas, Mega Sena, Loto Fácil, não aqui, né, para começar assim. Então, Silvio, eu te devolvo a palavra e você passa para algum colega. Pela ordem, então, com até 15 minutos para a sua primeira explanação, o Marcelo. Bom dia a todos. É uma honra muito grande para mim estar aqui ombreando com tão nobres e dignos companheiros. Agradeço ao Silvio, ao Sinamara, ao Ilan, especialmente, ao Gustavo, ao Eustáquio, a Mara e a filosofia em conformismo. Pitágoras classificou o amor pela sabedoria, experimentado apenas pelos seres humanos conscientes de sua própria ignorância. Allan Kardec instruiu os discípulos daquele movimento chamado novo cristianismo, digamos assim, que é a doutrina espírita. Num primeiro momento, amai-vos. No segundo momento, instruí-vos. O segredo está: instrução, buscar conhecimento, esclarecimento. Conhecer tanto o exterior como conhecer também o interior. De que adianta conhecer o mundo se nós não conhecermos a nós mesmos? Então, eu acredito que é sobre isso um dos principais pontos a ser discutidos no dia de hoje. E da mesma forma, meus amigos, eu lembro aos amigos e amigas de que ainda essa semana celebrou-se 50 anos do assassinato de um homem nos Estados Unidos. Um homem jovem que buscou o esclarecimento. Encontrando o esclarecimento, conheceu a si mesmo, conheceu o mundo, conheceu o universo, conheceu a Deus. E através do seu exemplo, ele modificou a sociedade na qual ele viveu. Eu estou falando de Martin Luther King, um homem que não foi um outro qualquer inconformado, conformado como é a maioria. Ele era um inconformado. E assim como Martin Luther King, eu acredito que nós também somos inconformados, porque nós, caso fôssemos conformados, hoje nós não estaríamos. Nós estaríamos, cada um de nós, nas nossas casas, levando as nossas vidas simples,
preocupados com a mediocridade do dia a dia, desatentos à realidade maior e seguindo aquele rumo do dia após dia, como no filme Matrix, recebendo a pílula azul. Mas quis a nossa consciência que nós optássemos pela pílula vermelha. E aqui estamos nós, para discutir pontos de determinada transcendência no dia de hoje e no dia de amanhã. E volto a lembrar de Martin Luther King, um ser humano excepcional, que aprendeu a amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Uma pessoa comum, como todos nós, mas com uma variante muito destacada. Ele era um homem negro que vivia no sul dos Estados Unidos num período de grande segregação racial. Ou seja, ele tinha um sistema contra ele. Ele tinha tudo contra ele. E aquele homem não se conformou. Naquela época, o sistema de transporte coletivo urbano, os ônibus, a parte da frente de cada ônibus era reservada aos brancos e a parte de trás aos negros. Na medida em que mais brancos entrassem, os negros teriam que ficar de pé para ceder seus lugares aos brancos. Era um fim de tarde, uma senhora costureira, depois de um dia intenso de trabalho, tomou o coletivo para ir para casa. Ônibus lotado, lá pelas tantas, entra um homem e pede para ela. Ela disse que não, que ela não ia levantar. Aquele fato foi a mola propulsora de todo o movimento que se deu a partir daquele dia nos Estados Unidos. Aquela senhora foi presa. Os líderes negros da cidade se reuniram para saber o que iam fazer e se manifestaram. Um daqueles jovens líderes do movimento negro se chamava Martin Luther King. Defendeu aquela mulher e acabou por incorporar a representação de todo o movimento negro a respeito de uma luta por igualdade racial. Como exemplo dele, ele conseguiu mover milhões de negros americanos que eram absolutamente subjugados pelo sistema. Ele mostrou àqueles homens e mulheres negras que habitavam nos Estados Unidos que o poder econômico que eles detinham dentro da sociedade americana era muito maior do que o PIB de muitos países adiantados do mundo. E eles, de uma forma de inconformismo, mas também não resistindo ao mal com a violência, eles se puseram de uma forma ativa, mas digna. Esses homens e mulheres conseguiram, aos poucos, trazer os negros para o patamar de seres humanos respeitados com dignidade. Se não fosse Martin Luther King, um inconformado, Barack Obama não teria sido presidente dos Estados Unidos. E nós não teríamos visto muita coisa do que vimos no século XX. Mas Martin Luther King seguiu o exemplo de um homem lá no Oriente, um jovem advogado indiano formado na Universidade de Londres em Direito, que foi trabalhar na África do Sul. Nós estamos falando na última década de 1800. Este jovem, ele teve a oportunidade de ler um livro chamado O Reino de Deus está em Vós.
de Leon Tolstói. Este livro ajudou a transformar aquele jovem advogado chamado Mohandas Karamchand Gandhi em Mahatma Gandhi. Nós estamos falando na última década do século XIX, no auge do imperialismo britânico. Mudar a realidade do povo indiano, aonde mais de 300 milhões de habitantes que então viviam na Índia eram subjugados por uma minoria de apenas 100 mil britânicos, os quais tinham todo o poderio do colonialismo britânico. Ou seja, pela força, eles jamais conseguiriam vencer o seu dominador. E aquele homem sofreu um processo de transformação interna muito profundo. Ao mesmo tempo em que buscava esclarecimentos, ampliando seus horizontes, e com o ensinamento de Tolstói, no livro O Reino de Deus está em Vós, Gandhi conseguiu operar dentro de si uma transformação tremenda, uma transformação que foi ensinada há mais de 2000 anos por um homem chamado Jesus de Nazaré. E veja bem que Gandhi não era cristão, mas era hindu. E certa vez perguntaram a Gandhi: por que tu não te tornas cristão? Porque resposta de Gandhi: se eu me tornasse cristão, eu trairia os princípios que foram ensinados por Jesus de Nazaré, o qual eu sigo. E mesmo sendo hindu, praticando os ensinamentos de caráter moral, pessoal, que Jesus ensinou aos homens, e vale lembrar que Jesus não veio trazer uma religião à humanidade, nem instaurar dogmas, conceitos. Jesus veio trazer a nós algo muito simples: amai-vos uns aos outros, pratique com o outro aquilo que tu gostaria que o outro praticasse contigo, nem mais, nem menos. Com isto, tu consegue criar um código moral para nortear a humanidade no rumo civilizatório. Gandhi compreendeu a essência do ensinamento de Cristo, aplicou a si mesmo e conseguiu, através do seu exemplo de conduta pessoal, inspirar aqueles 300 milhões de habitantes. Eu lembro que a Índia, naquele momento, não é a Índia como tal nós a conhecemos hoje. Era a soma da Índia e do Paquistão, ou seja, hindus e muçulmanos convivendo juntos e se odiando. Os hindus consideram a vaca o animal sagrado. Os muçulmanos comem a vaca. E por aí começa todo o problema de convivência entre aqueles dois países, aqueles dois povos. E Gandhi, pelo seu exemplo pessoal, pacífico e de não resistência ao mal com a violência, ele consegue inspirar tanto hindus quanto muçulmanos para segui-lo num ideal de resistência ao mal pacífica. Mais 3 minutos. Gandhi consegue que aquele povo se una em desobediência civil, ou seja, as determinações a serem feitas pelos indianos, respeitando e honrando o comando daquela nação pelos britânicos, não foi feito. Ao longo de alguns anos, eles conseguiram, principalmente marcado pela chamada Marcha do Sal, isso foi muito importante na história da Índia, levar aquele povo fraco, ignorante, miserável, mas com alto padrão de consciência, a sua libertação, a independência da Índia. E tão logo a Índia conseguiu a independência, o
Paquistão se libertou. Cada um seguiu o seu rumo. Mas o exemplo foi plantado. Aquele exemplo de conduta foi seguido por Martin Luther King nos Estados Unidos. Gandhi era um homem comum. Jesus foi um homem comum. Martin Luther King foi um homem comum. Nós somos homens e mulheres comuns. E o que é esse ensinamento? O que é esta carga que esses homens trouxeram pode representar para o futuro da humanidade? Isso não é de forma coletiva, nem de multidões. Ela tem caráter pessoal, experiencial, íntimo. Transforma-te a ti mesmo. Busca o conhecimento. E transformando a ti, tu haverás de transformar o meio em que tu vives. E talvez, pelo teu exemplo, transformando o meio que tu vives, tu ajude a transformar a sociedade que nós vivemos e que precisa ser transformada. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. E lembrando, antes de passarmos para o Paulo Gustavo, celulares, né, no silencioso. Temos livros ali depois para você dar uma olhada. Tem também café. E a Sinamara já distribuiu papel e caneta, né, para vocês formularem suas perguntas e podem passar aqui para mim ou direto para a Sinamara também. E antes de passar para o Paulo Gustavo, me chamou a atenção sobre o tema filosofia e inconformismo, que a gente aprende na academia que o problema da filosofia é que ela é o livre pensar, mas não sai do pensar. Ela não se transforma em atos, né? Por isso, muito oportuno filosofia e inconformismo como tema, porque é necessário o inconformismo, né, para levar a gente a transformar isso tudo, esse saber todo, em conhecimento efetivo, em atos, né? Enfim. Pois bem, 15 minutos, com até 15 minutos para a sua explanação inicial. Paulo Gustavo. Bom dia a todos. O tema central do encontro do ser humano e a sua face multidimensional tem uma intimidade muito grande com a questão da filosofia e, por consequência, do inconformismo, porque o inconformismo necessariamente vai nascer da filosofia, nasceu da filosofia. Do contrário, não seríamos capazes de perceber a incoerência das coisas, ou percebermos o caos estabelecido nos muitos campos da existência humana. E de fato, o ser humano, ele tem a sua multidimensionalidade, não só porque ele não é meramente um organismo biológico, mas porque ele consegue atuar e se expressar numa multiplicidade muito grande de situações, contextos, raciocínios e inteligências. Toda e qualquer espécie existente na natureza, ela tem um modo próprio de se expressar, ou, em outras palavras, ela tem o seu modo próprio de viver. Cada uma dessas espécies biológicas que conhecemos, elas existem com uma possibilidade específica de se perceber e perceber a realidade onde ela está. Grande parte das outras espécies, que eu falo obviamente de vegetais, animais, muitas delas não conseguem se perceber, mas tem um nível específico de percepção da realidade que está em seu entorno. Agora, quanto à espécie considerada a espécie mais evoluída geneticamente da natureza, a espécie Homo sapiens, os humanos,
como nós o conhecemos, como somos, esta tem algo singular. Parece que a natureza ou o universo, de uma forma geral, se movimentou de alguma forma ou criou desdobramentos para tornar possível surgir uma espécie como esta, a Homo sapiens, que tivesse condições de, diferentemente das outras espécies conhecidas, por exemplo, aqui na Terra, ela não só conseguisse reconhecer onde está, mas conseguisse também reconhecer a si própria em níveis que nenhum outro ser vivo até hoje conseguiu. Nesse sentido, cabe um questionamento a todos nós que sempre deveríamos nos fazer, que é o questionamento do que é que nos torna humanos, já que todos nós partilhamos de uma mesma condição biológica, que é praticamente a mesma condição biológica, já que existimos no mesmo plano, com o mesmo tipo de essencialidade material, carbônica, que os outros animais e vegetais. O que é que nos torna humanos, já que partilhamos uma mesma realidade física? Porque, vejam bem, um ser pode ser considerado humano pura e simplesmente porque ele pensa? Não necessariamente. Porque ele raciocina? Não só isso. Um ser, para ser humano, ele se diferencia das demais espécies por características muito essenciais da sua condição. Aqui, a percepção do ambiente e uma certa autopercepção que nós podemos chamar de senciência e consciência, que muitos animais da natureza têm também, ainda que talvez a maioria das pessoas não saibam disso, mas há animais que têm consciência, ou princípios de consciência, e senciência, que é a habilidade de sentir dor, sentir prazer, se alegrar, sentir medo. Essa senciência também nós partilhamos, e alguns têm consciência, nós temos consciência. Tá? A capacidade de se perceber, autoconsciência, capacidade de se perceber enquanto alguém existente. Pasmem, um polvo tem autoconsciência. Então não é somente isso que nos diferencia ou nos torna humanos. O que nos torna humanos, necessariamente, é a habilidade que nós temos de decifrar a realidade que nós estamos. Não só a realidade exterior, como também, e esta acaba sendo uma forma de fazer isso, você decifrar a sua realidade interior. Uma investigação diligente no rumo do si mesmo, e isso nenhuma outra espécie que existe, ao menos aqui na Terra, consegue fazer, até onde se sabe. Acontece que, quando nós tentamos decifrar a realidade em torno de nós, e a nossa realidade, a realidade do si mesmo, perguntas e mais perguntas começam a povoar os nossos pensamentos, como, por exemplo, os questionamentos em relação ao por que as coisas são como elas são. Por que as coisas têm que ser como elas são? As coisas precisam ser sempre desse modo? Quando nós aguçamos a habilidade de pensar num sentido crítico, filosófico, e filosofia, como o Marcelo estava na sua introdução apontando, essa busca pela verdade, ela envolve necessariamente a questão, o questionamento, a pergunta, não necessariamente o encontro com a resposta. É uma busca constante, posto que, num certo estágio do nosso desenvolvimento de consciência, percebemos que não sabemos as coisas.
ou que sabemos muito pouco, e nisso passamos a formular chaves, perguntas, para que portas possam se abrir e a compreensão se alargue a respeito das coisas. Quando a gente chega ao ponto de perceber que as coisas como elas estão estabelecidas, elas não são necessariamente belas, não são necessariamente boas e não são agradáveis, outras tantas coisas começam a acontecer dentro da gente. Uma delas é o inconformismo. Inconformismo pelo estado de ser de tudo. Inconformismo pelo estado de ser do próprio universo. Inconformismo pelas imposições que a vida nos faz, como por exemplo o existir. Nenhum de nós aqui, como seres humanos, entendo que a nossa condição humana é a condição de existência nessa faixa de realidade, nenhum de nós aqui pediu para existir, mas existiu sem ser consultado. Por que as coisas são assim? Porque tem que ser assim. Terá que sempre ser assim? Essas indagações filosóficas, não sei se vocês conseguem perceber, creio que sim, mas elas são extremamente profundas. E elas vão no fluxo da contramão, elas vão no contrafluxo, daquilo que está estabelecido como um modo normal de se pensar e se compreender a existência. A vida nos impõe coisas que, em sã consciência hoje, nós nunca teríamos desejado, se pudéssemos, se tivéssemos tido a oportunidade de escolher. Eu nunca pedi para nascer, ainda que algo em mim, ainda que algo que gere uma estruturação espiritual da minha existência, assim tenha desejado. Mas eu, humano que sou, mesmo com uma alma vinculada a essa condição, eu nunca pedi para nascer. Passei a existir como uma obrigação gerada pela vida, e ao existir, eu fui também obrigado a ter certos impulsos determinados pela natureza, pelo universo, como os próprios impulsos de tentar sobreviver a qualquer custo, ainda que eu tenha que enfeiar o meu caráter, às vezes, matando alguém para defender a minha vida, ou para defender a vida dos que estão próximos a mim, minha família, por exemplo. A natureza também nos impôs o medo, a natureza também nos impôs um nervosismo inato. Percebam que todos nós temos um nervosismo crônico, mas não porque nós somos inábeis em administrar algumas coisas, não, porque isso é da natureza do ser humano, isso está registrado no seu próprio código genético, ele já nasceu com essa imposição. E, obviamente, à medida que ele se desenvolve sua autoconsciência, e, portanto, a consciência das suas emoções, a consciência de alguns objetivos que ele passa a traçar, aí ele tenta, no seu esforço pessoal, gerir da melhor maneira possível esses impulsos que jazem no íntimo genético dele próprio. No entanto, a natureza nos impôs também a ansiedade, a agitação, nos impôs raivas. E a raiva não porque você é uma pessoa má, a raiva muitas vezes só porque alguém te contrariou. Quem em sã consciência escolheria esse tipo de coisa? Mais 3 minutos. Quem em sã consciência escolheria passar por uma série de situações, primeiro, porque nunca escolheu fazer isso, e segundo, essas imposições da natureza e da vida, muitas das vezes nos criam grandes problemas e fazem com que as coisas sejam como são. Agora, à medida que nós vamos desenvolvendo um raciocínio crítico, baseado nos questionamentos filosóficos da existência,
sobre o si mesmo, sobre o porquê das coisas. O nosso inconformismo, ele começa a se aguçar e se refinar de tal modo que necessariamente eu passo a não mais aceitar as coisas como elas estão estabelecidas e começo, primeiro, que eu tenho duas opções nesse ponto. Ou eu fico inconformado, gerando mais e mais reclamações, porque percebo que as coisas não são como romanticamente as religiões nos apontaram ou nos apontam, dizendo que tudo isso aqui é uma obra perfeita, é uma maravilha, o seu organismo é perfeito e que tudo está fluindo conforme a vontade de Deus. Eu tenho essa opção de aceitar as coisas dessa forma, ou eu tenho a opção de não aceitar as coisas como elas são e usar da minha inteligência filosófica, que hoje em dia já é chamado de inteligência espiritual dentro de alguns campos da psicologia moderna, oriental e ocidental, e ver em mim mesmo como eu posso, numa forma proativa, praticar a minha indignação e o meu inconformismo proativo, filosófico, para com essa realidade que me foi imposta. E finalizando nas minhas palavras, para passar para Rogério, eu digo a vocês, e creio que todos que aqui estão, de alguma forma estamos remando com o mesmo barco, numa mesma direção. O nosso inconformismo proativo e filosófico, ele precisa nos acionar um grau de consciência que, ainda que eu não aceite as coisas como são, ainda que aparentemente eu não tenha a força de mudar a origem, a causa dessas questões, eu posso me transubstanciar em um novo ser. Eu posso me transubstanciar e não mais como um mero reagente ao que me acontece ou às coisas como elas são, mas me transformar num agente da mudança das coisas que eu passei a perceber como necessárias. Sendo assim, o que é que você está fazendo para poder praticar o seu inconformismo filosófico perante as coisas tais como elas estão estabelecidas? A sua passividade está acionada ou a sua proatividade está acionada para transformar as coisas? Eu vou deixar vocês com esse questionamentos que faço a mim mesmo, e depois a gente desenvolve mais caso vocês queiram, ok? Muito bem, Paulo Gustavo. E agora, para nós aqui presentes e para os que nos acompanham pela internet, com a palavra, Jean Valbelan. Pessoal, bom dia. Queria registrar a minha gratidão a Sinamara, Mara, Silvio, Eustáquio, todos os que trabalharam para nos permitir ter um momento rico como esse e raro, como bem disse Eustáquio. E me aproveitando até da casualidade de ter sido o último da mesa a falar, aqui vou me aproveitar do privilégio e da honra de estar sentado ao lado de pessoas que admiro, e já sobre o que elas falaram, e para a gente poder refletir conjuntamente sobre talvez o tema mais importante que nós, seres humanos, deveríamos pensar sempre, mas que disso o nosso pensamento se aparta, já que a vida nos enche diariamente com outros temas, com dezenas de outros assuntos que não são importantes, mas que a gente alimenta e se alimenta desses temas e esquece. Talvez, repito, na minha opinião, o aspecto mais importante da vida da gente, que é a gente se questionar
sobre a nossa função na vida. Sem a gente se perguntar qual a minha função nessa história, ainda que eu não saiba explicar o porquê de eu existir, mas já que existo, devo exercer alguma função, esse nível de questionamento que deveria ser semeado ao tempo da formação da nossa personalidade, ou seja, ao tempo da nossa adolescência e juventude, para a gente aprender a pensar, a se perguntar, como disse Paulo, não necessariamente eleger já respostas. Mas qual é o drama humano? O drama humano é que a gente tem muitas complicações para resolver, e essas complicações, todas elas, se estabelecem num ponto lá no princípio das coisas. E, por motivos religiosos, todos nós estamos condicionados a achar que lá, no princípio das coisas, há algo maravilhoso, quando talvez seja perturbador o que lá existe. Nietzsche, filósofo prussiano, alemão, se questionava sobre essa nossa mania da gente achar que lá no início tinha algo maravilhoso. Porque ele se perguntava, como é que se no início era tudo tão maravilhoso, a gente veio chegar nesse ponto? Então, há uma trajetória meio estranha, pouco compreensível, mas factível, mas que a gente não consegue entendê-la. Então, quando a gente se pergunta qual as principais marcas da vida humana, os cientistas, os antropólogos, principalmente, eles dizem que é muito claro. A principal marca da vida humana, não só da vida humana, mas da vida como um todo, a vida biológica, vamos assim dizer, é a de sobreviver a qualquer custo. Se a vida que existe aqui na Terra já começa a ter como característica maior, seja numa bactéria, num ser unicelular, ou mesmo em seres pluricelulares, e na expressão mais rica dessa experiência pluricelular, hoje a nossa espécie Homo sapiens é o ápice, seja numa bactéria, seja num ser humano, a primeira marca da vida é fazer com que essa bactéria, ou esse ser humano, e tudo que está aí no meio, sobreviva a qualquer custo. Não é só sobreviver, é sobreviver a qualquer custo. Esse a qualquer custo é terrível. Por quê? Porque é a primeira dose de corrupção que uma bactéria ou que um ser humano é obrigado a exercer para poder sobreviver. Por quê? Porque a segunda marca é mais complicada do que a primeira. Se eu, como bactéria ou como ser humano, sou levado a querer sobreviver a qualquer custo, e Paulo também, a minha vontade de sobreviver a qualquer custo pode confrontar a vontade de Paulo, querer sobreviver a qualquer custo. E se essas duas vontades se confrontam, aí surge o quê? A luta para ver quem é o mais forte dos dois, para poder o mais forte dominar o mais fraco e assim sobreviver, e o mais fraco se ferra. Se eu e Paulo estivermos há vários dias sem comer e só tem ali uma banana, um olha para o outro e vai, o mais forte pega a banana, o outro se ferra. Mas por que não divide a banana? Porque se dividir a banana, os dois morrem. Um tem que comer banana para poder ir adiante, porque não tem mais alimento por 10 anos. Esse exemplo maluco que eu estou dando. Então, as coisas são terrivelmente preocupantes, ou deveriam ser, porque na gênese da nossa existência, do nosso modo de viver, estão essas duas questões: sobrevivência a qualquer custo e o império do mais forte. Qual é o drama? O drama é que, mesmo esse mais forte, já corrompido, que sobrevive, ele começa a enfrentar uma interação dele com a realidade, em que, lá no princípio das coisas, ou no início da nossa
penosa história da epopeia humana de sobreviver. Esse ser humano lá atrás não tinha nada, era uma espécie Homo sapiens que tentava sobreviver, e um ser humano qualquer ia para debaixo de uma árvore frondosa e ali ficava, até que aquilo gerou nele inadequação, porque tinha neve, tinha calor, tinha chuva, tinha tudo, e ele se escondeu numa caverna, e veio um maremoto, veio uma enchente de um rio, aí ele resolveu fazer algo diante da inadequação dele. Ele resolveu ser co-construtor da realidade, ele resolveu construir uma casa, uma tenda, uma cabana. Isso aqui é a gênese do inconformismo. Mas só que na etapa inicial da formação do que hoje nós chamamos de psiquismo humano, essa inadequação de olhar para a realidade, se ver competindo, feito um bicho, frente aos outros bichos, para ter o seu lugarzinho para poder sobreviver de ataque de leões, de cobras, disso, daquilo. Essa inadequação foi levando o ser humano a produzir mais e mais conhecimento refinado para que ele criasse esse modo de pensar racional que hoje nós temos. E mesmo criando um modo de pensar racional, nós continuamos a existir cuidando das mesmas necessidades dos nossos ancestrais e mesmo tendo à disposição mecanismos para melhor pensar a vida, a gente não pensa e a visão de mundo que a gente constrói é sempre muito pequena, normalmente medíocre. Qual é o drama? O drama é que a gente vai percebendo que aquela antiga inadequação de uma tentativa de sobreviver, com o tempo tornou-se isso que hoje a gente chama de filosofia. É quando a inadequação e a filosofia, ou seja, o modo de pensar a vida, se encontraram. Não estou falando ainda de inconformismo, porque inconformismo é um produto mais refinado da inadequação. A inadequação, o desconforto biológico, e só depois de muito tempo, quando as noções de uma possível filosofia... Mas o que diabos é filosofia? A ciência não se pergunta nada mais, nada menos sobre os fatos, a não ser como surgiu o universo, como surgiu a vida no meio desse universo e como surgiu a vida inteligente no meio do universo. A ciência só se pergunta o como. A filosofia é que se pergunta por que é que existe o universo. Por que é que nesse universo surgiu a vida e por que é que essa vida terminou sendo inteligente. Então, a filosofia é que nos permite perguntar o porquê das coisas, como os que me antecederam já falaram. O problema é que a gente não pergunta. Mas quem começou a perguntar, criou isso que a gente chama de filosofia, que Marcelo falou, a busca amorosa pela verdade. E nessa busca amorosa pela verdade, aquilo que Eustáquio falou sobre a entrevistada dele, que disse: o mundo deveria ser regido pela filosofia, porque a única forma decente que a gente tem de balizar as coisas, de dar padrão, de dar valor que todos possam perceber, e que sejam aferíveis, e não ser julgado por Deus ou por Jesus depois da vida. Isso ninguém consegue verificar. A justiça tem que ser antecipada para a nossa condição humana de poder nós mesmos aplicá-las em nós e ao nosso redor, e não esperar por juízes. Os juízes já existem porque nós falhamos nessa primeira noção que deveríamos ter, e só a filosofia nos permite isso. Mas qual é o drama? É porque a filosofia demorou muito a surgir. Surgiu, na verdade, com os galaicos, lá no norte da Grã-Bretanha, depois os gaélicos, os gauleses. Um dos povos galeses celtas se tornou grego, aí na Grécia, o antigo modo druid, que também quer dizer filosofia, de pensar dos druidas, foi assimilado pelos gregos, tornou filosofia. Mas o problema é, para onde foi a filosofia dos gregos? Que tipo de filosofia hoje nós temos? É uma filosofia pós-moderna, absolutamente apartada dessas preocupações e profundamente comprometida em explicar os ismos do mundo, e não se chega a lugar nenhum, porque cada um é apaixonado pelo seu ismo. Falimos todos. Então,
A filosofia se encontrou com a inadequação, essa inadequação um dia se tornou inconformismo, e pegando carona nos dois grandes exemplos, na verdade 3, que Marcelo citou, Jesus, Gandhi e Luther King, e cada um aí foi discípulo do seu, entre aspas, exemplo anterior. Jesus era um inconformado, absolutamente inconformado, mas o inconformismo extremamente amoroso, filosófico, não era o inconformismo da rebeldia pura e simples. O inconformismo da rebeldia pura e simples causa destruição de um status quo, ou de um establishment. O inconformismo filosófico, ele transforma, ele não destrói. Mais 3 minutos. O caso é que, na hora em que a gente vê um Gandhi, e prestem bem atenção, Gandhi, como Marcelo bem frisou, era um hinduísta, praticante da ahimsa, que quer dizer não violência, que já era uma prática jainista, anterior ao hinduísmo, e essa prática prega o conformismo. Você morre de fome, mas você não mata uma vaca para comer, porque você não pode expressar violência, e matar um animal é violência. Você morre de fome e não rouba. Ou seja, aí não é sobreviver a qualquer custo, já é um padrão evoluído, porém conformado. E ainda assim, Gandhi, em tendo sido educado sob a égide desse tipo de esclarecimento, ele encontrou uma forma de ser inconformado sem atentar contra os princípios que ele havia sido educado, que era de respeitar até aqueles que o agrediam, que é a mesma história de Jesus, que dizia que a gente tinha que amar os inimigos. Então, Gandhi, ele, sozinho, sem pedir apoio de ninguém, começou a se ofertar para ser agredido pela força ocupatória inglesa, mas ele não iria mais se submeter por inconformismo às leis que a Inglaterra impôs à Índia. Então, ele desobedecia aquela regra e colocava a cabeça para apanhar. Mas ele não agredia os ingleses. Isso é simplesmente maluco, mas é fantástico. É uma ousadia, uma criatividade que se eleva a um nível de genialidade que parece extraterrestre para nós. Mas não, foi um ser humano. Um simples ser humano que, através do seu inconformismo, mudou o mundo. Luther King, discípulo e aprendiz de Gandhi, Luther King, nas suas brigas lá com todo o Império Branco em cima dos negros, os mais fortes sobre os mais fracos, o pessoal dizia, professor, doutor, pare com isso, você vai chegar aonde com isso? Ele fazia, eu não sei. Mas aí tem aquela coisa que em inglês diz, it's better to try and fail than fail to try. Num bom português, é aquela velha história, é melhor tentar e falhar do que ver a vida passar. É melhor tentar, ainda em vão, que sentar-se nada fazendo até o final. Eu prefiro na chuva caminhar que em dias tristes em casa me esconder. Eu prefiro ser feliz, embora louco, que em conformidade viver. Porque Gandhi foi louco, Luther King foi louco, Jesus foi louco, porque não se submeteram a, entre aspas, o aspecto da conformidade do seu tempo. E esses homens, essas mulheres que se atrelaram a esses valores, modificaram a história. A questão é, como Paulo também colocou, o que é que nós estamos fazendo com cada um de nós mesmos? Que tipo de pergunta a gente se faz? Que tipo de contribuição a gente pode dar para o mundo? Então, para introduzir o assunto, inconformismo e filosofia é a união de dois temas que, na verdade, representam uma só temática, mas que, no meu entender, é a mais importante para o ser humano, muito mais importante que religião. Pena que a gente não valorize isso. Então, que um encontro como esse possa nos permitir momentos de refletir sobre a importância disso, e é isso que a gente torce que venha acontecer. Muito bem. João Valbelan, então, fechando essa primeira parte, da parte da manhã deste sábado, sobre filosofia e inconformismo. Papel e caneta continuam à disposição de vocês. Eu acho que quem está pela internet pode usar o WhatsApp da Sinamara. Pela plataforma,
Quem se inscreveu já tem o contato aí pela plataforma, pode mandar. Posso dar o seu WhatsApp? Para você que está pela internet, o WhatsApp da Sinamara é 048, da região aqui da Grande Florianópolis, 999 61 8644, valendo a plataforma Simpla, que você pode participar mandando sua pergunta. E já temos algumas aqui. A primeira é dirigida ao Paulo Gustavo. Paulo, como manifestar o meu inconformismo filosófico nos tempos atuais? De que forma? E, Paulo, eu já aproveito e incluo uma mensagem que chega aqui pela internet, que tem a ver com o tema, e que fala assim, a pessoa não se identificou, mas enfim, o problema é que quem está acordando, entre aspas, e não se submetendo mais ao sistema, tem que esperar toda a massa humana, que é a maioria, acordar. Está demorando muito e temos que trabalhar a paciência, o que não é fácil. Uns atrapalhando outros que querem evoluir. Bom, quanto à primeira pergunta, como a gente exercer o nosso inconformismo em tempos atuais, na nossa modernidade? Eu não penso que seja muito diferente do exercício do inconformismo de tempos anteriores aos tempos modernos. Mas eu entendo que a pergunta ela tem relação com a complexidade que a vida atingiu nos tempos modernos, que não era tão complexa assim em tempos anteriores à modernidade. Hoje, o tempo em que nós vivemos, ele é muito mais complexo. Por quê? Porque os seres humanos estão se tornando mais complexos. Os seres humanos estão se tornando mais complexos porque o conhecimento também das coisas está se tornando mais complexo. Nós temos hoje muito mais estímulo, nós temos hoje muito mais informação que está sendo disponibilizado a cada instante. Hoje se sabe, por exemplo, que no máximo a cada 12 meses o conhecimento no mundo dobra de proporção. Dobra. A cada ano, no máximo, tudo aquilo que eu aprendi, eu deveria agora aprender em dobro para conseguir acompanhar o ritmo das coisas. O conhecimento ele vai mexendo na vida de uma tal forma que, se eu não me adequo ao que está acontecendo, eu me torno alguém totalmente ultrapassado. Só que o conhecimento, ela é uma das grandes ferramentas exatamente para que eu possa sair do estado de ser das coisas, ou seja, do estado de caos das coisas, sair da complexidade negativa, porque quando eu estava falando de complexidade, eu estava falando de uma complexidade em termos de riqueza, mas eu descomplico a minha vida se eu consigo exercitar e absorver mais conhecimento útil para a minha vida. Mas, encurtando aqui o caminho para a resposta às duas perguntas que me foram dirigidas, eu posso dizer que absorver informação, conhecimento, ele é fundamental. Mas para que você possa absorver conhecimento útil e aplicável, você precisa aguçar ou treinar o seu olhar sobre as coisas. Como eu exercito o meu inconformismo atualmente? Falando de mim. Não sei se isso serve para quem me escuta. Eu procuro olhar para tudo que me cerca. As pessoas, o cenário político, o cenário religioso,
o cenário social, todas as áreas do conhecimento, todas as matérias da vida humana que me cercam. Observo a mim mesmo e procuro deixar sempre muito presente na minha consciência o fato de que o que eu percebo não é necessariamente a realidade das coisas, e sim a minha capacidade de entender as coisas no meu atual momento. E eu, mesmo percebendo que pouco ou quase nada, se é que alguma coisa sei sobre as coisas, o pouco que sei ou que percebo já me gera uma ação pelo estado de ser das coisas. Aí eu passo a refletir: o que é que eu posso fazer? A coisa é caótica, o nosso mundo está caótico, o nosso país, Brasil, está caótico, as relações interpessoais estão caóticas, isso não é novidade para ninguém. O que é que eu posso fazer, já que me sinto desagradado por perceber isso e inconformado pela forma como as coisas estão? Aí a minha resposta ela é muito simples, não menos profunda. Eu preciso me transformar num agente daquilo que eu quero ver então estabelecido. O que é que eu quero ver estabelecido? Aproveitando o fluxo da situação política do nosso país. Eu não quero ver uma situação política justa, uma situação política honesta, que frutifique em prol da população e não de interesses egóicos, de poder e dinheiro? Sim. O que é que eu posso fazer então? Eu preciso ser o melhor que posso naquilo que quero encontrar, naquilo que eu gostaria de ver, de perceber no mundo quando eu passo a olhar para a situação das coisas. Primeiro, porque isso me faz necessariamente reconhecer coisas diferentes no que está estabelecido. Porque quando eu vibro na minha tristeza pessoal, é muito mais fácil eu reconhecer a tristeza do outro. Quando o que eu vibro é a minha alegria ou a minha paz de espírito, seja por que situação for, é muito mais fácil eu perceber isso nos outros, no mundo, ou onde o mundo manifesta isso. Resumindo, para eu manifestar o meu inconformismo diante do que percebo, eu procuro então estava falando do exemplo da política, eu tento ser honesto, eu tento ser justo, escorrego muitas vezes, mas estou atento ao que está acontecendo comigo. Tento fazer isso porque, como diria Teresa de Calcutá, às vezes você se vê como uma simples gota no oceano, que aparentemente não faz diferença, respondendo à segunda pergunta que me foi dirigida. Mas como ela dizia, um oceano sem essa gota, ele seria incompleto. Ele não seria o todo do oceano. O oceano é feito pelo conjunto de gotas que o forma. Cada ser humano deve se transformar num agente das transformações que ele deseja ver no mundo, como bem expressava o querido Mohandas Gandhi, que já foi citado aqui algumas vezes. Esse é o grande exemplo que eu tento aplicar no meu dia a dia, e é assim que vejo o que devemos fazer. E finalizando, eu vou contrariar um pouco a premissa usada na segunda pergunta e dizer que não acho que devemos ter paciência para esperar a maioria poder fazer isso e eu então colher os frutos daquilo que eu desejo ver. Há algo que, infelizmente, não dará tempo da gente explicar, mas há algo que hoje as premissas
científicas, filosóficas, que a física moderna, chamada física quântica, já nos esclarece, que cada ser humano não é necessariamente uma pequena parte insignificante do universo ou da realidade. Ele é a própria realidade microcósmica. O que significa que tudo o que qualquer ser humano, ainda que sozinho, faça, ele impõe transformações necessariamente no conjunto da realidade no qual ele está inserido. Todo o universo se está sintetizado em mim. Todo o universo está sintetizado em cada um de vocês. Se eu me transformo, eu transformo a minha realidade. Então, não acho que devemos esperar todos agirem, que é o que a gente sempre fez. Nós devemos, no nosso inconformismo, ao contrário, eu vou ser o que quero. Se os outros acharem que deve, como Gandhi fez, aí eles fazem também. E Gandhi conseguiu a libertação do domínio inglês, o abuso inglês sobre a Índia, começando sozinho, como o Rogério falou, como o Marcelo falou, e conseguiu mudar a história, não só da Índia, mas do mundo, com o seu exemplo de indignação e inconformismo, agindo por si só, transformando-se no agente das mudanças. Eu só quero cumprimentar os meus colegas aqui, que vocês foram literalmente brilhantes, né? Brilhantes. Eu acho que quem compareceu aqui hoje foi um privilegiado, né? Vocês tiveram a opção. Filosofia e inconformismo é isso, é você estar inconformado com a sua situação, é você sair de casa num sábado, no fim de semana, num dia de sol maravilhoso, você pagar por isso, abrir mão de uma série de confortos que você poderia ter, para quê? Para você aprender alguma coisa, para você compartilhar alguma coisa com pessoas que falam coisas afins, para poder preencher o quê? O seu bolso não. O quê? Exatamente isso, o seu ser. A gente carece disso aqui hoje, a gente precisa muito disso. O que o Paulo falou bem, muito bem, foi isso aqui. A gente tem que estar inconformado sempre. Temos que buscar atrás, não tem que ter essa paciência, tem que ir atrás de buscar o seu inconformismo. Mas para você acabar com o seu inconformismo, você precisa de outra palavra muito forte. Para muitas pessoas ela é forte, que é coragem. Abrir mão de determinadas coisas, dos seus próprios medos, superar os seus próprios medos, para você poder ir atrás daquilo que você quer. Ninguém jamais vai te entregar de bandeja o que você deseja. Isso aqui, todas as filosofias, todos os livros falam exatamente as mesmas coisas. Tudo depende única e exclusivamente da gente. Ninguém vai nos dar nada. Os caminhos estão aí, o mestre te abre as portas, mas você vai caminhar. Vocês já ouviram isso milhares de vezes. Então, isso é colocar a filosofia na prática mesmo. Tudo aquilo que acham bonito, que os meus compatriotas, os gregos, falaram, e vocês sabem, ética, sobre uma série de coisas, é colocar isso em prática, não deixar como coisa do passado, como coisa que se falava antigamente. Não, trazer o passado para o presente. Na verdade, esse presente é perene, todo esse aprendizado é perene. O único momento válido, o único momento real é esse momento que nós estamos vivendo aqui, é o agora. Então é isso, é se sacudir, trazer esse inconformismo para a prática, não ficar vociferando e lamentando com amigos, porque a situação está assim, está assado, o país está assim, o país está assado, esse presidente é isso, é aquilo. Não, faça a sua parte, faça a sua parte. Você não vai mudar. Vocês imaginem só, desculpa até tomar porque eu não quero me prolongar. Imaginem só, independente de quem está regendo o país, quem está lá na frente, vamos supor, hoje nós temos um presidente, não interessa quem seja, está lá. São 200 milhões de pessoas, sendo que, vamos dizer, 40 milhões de pessoas votaram nesse ser, né, indiretamente ou indiretamente, não importa. E outros 160 milhões de pessoas falando mal desse dirigente todos os dias. Esse dirigente é capaz de fazer um governo? Impossível. Como é que eu posso fazer um governo? Como é que eu posso pensar? Como é que eu posso entrar em sintonia com isso, com aquilo, com o éter, com o cosmo, o macrocosmo, chama do que você quiser, se eu estou recebendo uma carga fantástica de energia ruim?
Então nós temos que vigiar os nossos pensamentos, isso é filosofia. O nosso inconformismo não é sair para a rua, fazer bandeira, isso aqui, aquilo lá, isso não. A transformação tem que vir aqui. O que eu posso ser útil para acabar com o meu inconformismo? Não é falando mal do próximo ou xingando, não é mostrar a solução, é começar sempre por nós próprios. O que nós estamos hoje à noite? Saiu daqui? Duvido que alguém vai fazer, mas fica a orientação. Chega hoje depois do evento, toma o seu banho, faz o que você quiser, faz uma lista. Faz uma lista, olha, eu vi isso aqui, faz uma lista do que você está inconformado. Isso é fácil a gente fazer. Em cima dessa lista, aí você fala assim, o que eu posso fazer em cima desse inconformismo? No que eu posso ser útil nesse inconformismo? Não só para mim, como para o meu próximo. Já é o primeiro passo. Todos dizem que qualquer caminhada, por maior ou menor que seja, ela começa impreterivelmente pelo primeiro passo. Então é isso, sair da prática, ter coragem e tomar consciência de que tudo começa por nós. Temos que ser humildes para reconhecer isso. Foi isso. Grego, desculpe, mas o que a gente ouve falar ali fora é de que tem que tomar o poder para fazer a grande revolução, né? Não é um contrassenso falar que tem que começar dentro, quando todo mundo fala que tem que vir de fora? Todo mundo fala, esse todo mundo são individualidades. E eu acabei de falar sobre individualidade. Se cada um desses que estão lá fora, falando sobre todo mundo, tiver a consciência de falar e fazer a transformação por si, essa opinião vai ser modificada. Ela vai ser modificada. Você modifica. Todo mundo diz, vocês já ouviram falar milhares de vezes, que um homem pode transformar uma cidade, um homem pode transformar o mundo. E eu acredito nessa possibilidade. Então, enquanto houver uma pessoa de coração bom, enquanto tiver uma ideia boa, eu acredito que ela possa tomar corpo e se transformar naquilo que nós sonhamos. Eu queria chamar a atenção justamente para essa letargia, né, que nos impõe, dizendo que a coisa tem que começar de fora, né?